Daqui a pouquinho a gente vai entrevistar o coordenador do Infogripe do Instituto Fiocruz. Marcelo Gomes já está na linha com a gente. Oi, Marcelo, boa tarde. Tudo bem? Como vai? Já está ali. Olá, boa tarde, Nardelli. Um prazer estar falando contigo e todo mundo que está nos acompanhando. Pronto, o prazer é nosso. Pois é, Marcelo é pesquisador, doutor em física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutorando no programa de computação científica da Fiocruz e coordena o Infogripe. E a gente vai falar sobre um dado ao qual tivemos acesso essa semana. Síndrome respiratória aguda grave, um aumento considerável de 309% em crianças de 5 a 11 anos de fevereiro a março. Marcelo, queria que você explicasse essa informação para a gente. Então, a gente faz um acompanhamento semanal, né, desses dados de síndrome respiratória aguda grave, que nada mais são do que internações e mortes por infecções respiratórias, né? Então, aquele resfriado, aquela gripe, enfim, que evoluiu para um quadro grave o suficiente para necessitar internação, né? E o que a gente vem observando já desde fevereiro, né, é que coincidiu com o retorno às aulas, né, essa mudança de comportamentos nas crianças pequenas, né? Enquanto os adultos vêm mantendo uma situação de queda, as crianças não. A criança, justamente quando voltaram às aulas, interrompeu a queda e voltou a subir e continua subindo com bastante força na imensa maioria dos estados brasileiros, né? Então, por isso, esse destaque, né, para que a gente tenha um cuidado, né, com o nosso comportamento, nosso dia a dia, né, tanto no ambiente escolar quanto fora dele, né, para tentar diminuir esse impacto e frear essa subida aí bastante importante nessas internações das nossas crianças. Uhum. Quem tem criança pequena sabe, eu tenho uma filha de 7 anos e a gente sabe que enquanto a criança está na escola, a incidência de resfriados, viroses e essas situações, essa incidência aumenta muito. Você mencionou esse dado. Além disso, a que mais se deve esse aumento tão importante? Esse é um período em que comumente isso acontece, em que essa curva aumenta, ou tem alguma outra coisa que pode ter colaborado para esse aumento tão expressivo, Marcelo? Como tu muito bem colocaste, né, no momento em que que as crianças voltam para o ambiente de ensino, né, para as aulas, seja nas creches, escolas, enfim, é natural, né, que elas fiquem mais expostas, né, porque elas vão interagir com mais gente, né, então tem ali aquelas interações todas, né, naquele ambiente, então a transmissão de vírus respiratórios fica mais fácil, né, e aí a gente acaba tendo um número maior dessas ocorrências, né. O que chama atenção é o volume com que isso tomou, né? Para ter uma ideia, a gente está vendo aí, né, no final de fevereiro, começo de março, a gente chegou em valores, né, que já são bastante superiores em muitos locais ao que a gente observou nos picos do ano passado, né, nessas internações por problemas respiratórios. E aí não é só Covid, né? Pelo contrário, nos pequenininhos, ali no grupo de 0 a 4, o que a gente observa é que, nesse momento todo, né, aproveitando essa maior exposição, aproveitando também a questão de que, no nosso cotidiano, né, o restante da população, o uso de máscara está cada vez menos comum, né? A gente viu aí prefeituras, estados, né, flexibilizando cada vez mais, né, as normas por trás do uso de máscara, e isso também tem um impacto, né? Porque aí o que acontece? A gente tem os vírus tendo maior facilidade, né, de circular na população em geral, né, no transporte público, nos locais de trabalho, né, nos pontos de encontro, enfim, e aí esse vírus acaba chegando com mais facilidade ou na escola ou na casa onde essas crianças se encontram, né? Então, a questão das máscaras também tem um papel muito importante nisso, né, porque elas vinham nos ajudando muito, né, a frear a circulação não só da Covid, mas até mais impactante ainda para os outros vírus respiratórios que não são tão transmissíveis, né? Então eles acabam sofrendo muito mais. No momento que a gente tira, né, esse mecanismo, né, eles ganham força e aí se aproveitam também do fato de que a gente esteve menos exposto a esses vírus respiratórios. Então a nossa imunidade está mais fraca também, né? Porque a gente foi menos exposto, menos desafiado, então o nosso organismo acaba perdendo um pouco da memória imunológica em relação a eles, né? Então a combinação desses fatores todos é que acaba trazendo esse cenário, né? Então é uma questão de comportamento por um lado, né? Volta às aulas por outro e junta ainda a questão da própria imunidade, né? Porque como a gente não teve muita exposição, a gente está mais vulnerável. Entendo.
A vacina contra a Covid cumpre algum papel nesse cenário ou ela não tem nada a ver, não previne nenhum tipo de agravamento nesses casos de síndrome respiratória aguda grave? Ela vai ajudar em partes. Né? Então, no grupo de 5 a 11 anos, por exemplo, a gente vê que em diversos estados a Covid é um dos elementos por trás dessa retomada aí nesse grupo. Né? Nos mais pequenininhos, de 0 a 4, a Covid não está tendo um papel tão relevante neste momento. Né? A gente vê outros vírus dominando esse crescimento. Né? Mas né, é aquela coisa, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então, a vacina da Covid vai ajudar a evitar essa síndrome respiratória aguda grave associada à Covid, né? Porque um caso grave de Covid, ele entra, né, dentro desse grupo de síndrome respiratória aguda grave. Né? É um dos vírus que pode levar a esse tipo, né, de quadro, né, sintomático. A gente tem a própria vacina da gripe, também, né, aproveitar que está iniciando aí a campanha de gripe, né, da vacinação contra a gripe, muito importante que a gente leve as nossas crianças para a vacinação da gripe também. Então, vacina da Covid, vacina da gripe, e aí, de novo, crianças e o público em geral, né, para formar a barreira coletiva, né, de proteção. Mas não deixar apenas na mão da vacinação, né? Porque da mesma forma que a vacina da Covid, o principal papel dela é evitar o agravamento, né, a internação, a morte, a vacina da gripe também. O principal papel da vacina da gripe é evitar os quadros graves, né? A transmissão em si, a vacina vai ter um papel ali, né, um pouco menor, mas tem uma leve contribuição. Agora, se a gente junta vacinação e comportamento, né, com cuidados, esses cuidados mínimos, né, elementares, como máscara no transporte público, máscara no ambiente escolar neste momento, né, até a gente chegar numa situação mais confortável, aí sim a gente começa a repensar. Né, e claro, qualquer criança, né, que estiver com qualquer sinal de problema respiratório, né, tá com resfriado, tá com o nariz escorrendo, tá tossindo, tá com febre, se possível, o melhor a se fazer é não levar para a escola, né? Avisa lá a escola que a criança vai ter que faltar por questões de saúde. Aí fica em casa. Importante também, né, que os postos de trabalho também tenham esse entendimento, né, que se o seu funcionário, a sua funcionária, está com a criança da sua guarda com um quadro respiratório, que possa dar esse atendimento e ficar com a criança, né? Que se ela não pode ir para a escola por conta disso, bom, alguém vai ter que ficar cuidando dela em casa, né? Então, se o responsável também é um trabalhador ou uma trabalhadora, que ele possa também ter essa dispensa temporária para cuidar da sua criança, porque isso, né, de novo, ajuda a diminuir a circulação, a exposição a esses vírus respiratórios no ambiente escolar, né? Então, são várias peças que vão montando esse quebra-cabeça. Perfeita a sua fala, Marcelo. A gente está conversando com o Marcelo Gomes, ele é pesquisador e também doutor em física, coordenador do Infogripe. É muito importante a gente fazer sempre esse alerta. Como eu te falei, eu tenho uma filha de 7 anos, essa semana ela apareceu corizando. E a gente já, desde terça-feira, ela não vai à escola. Hoje ela já está bem melhor, mas já que já chegamos até aqui, deixa para voltar na segunda-feira, quando tiver 100%. Outros coleguinhas também, a gente encontra esse tipo de compreensão e por outras questões também, né? Meu marido trabalha em casa, não pode ficar com ela. Mas são tantas as situações em que os pais precisam trabalhar, não tem com quem deixar, não tem essa compreensão no trabalho e acaba levando a criança para a escola por total falta de rede mesmo, né? De não ter como dar esse tipo de apoio. Seria tão bom se o cenário fosse diferente como esse que você mencionou. Agora, se a gente pudesse, Marcelo, olhar o mapa do Brasil e tivesse manchas em que esses dados fossem mais expressivos, né? Esse aumento tão importante da quantidade de crianças acometidas da síndrome respiratória aguda grave, a gente poderia dizer em que pontos ele se expressa mais fortemente? Olha, infelizmente está muito bem espalhado, né? Esse é outro ponto que chama muita atenção, né? São estados tanto aí da região do Nordeste, da região Norte, no Centro-Oeste, no Sudeste e na região Sul, né? E a região Sul é um ponto, não só a região Sul, mas toda a metade sul do país, né? Então, região Sul,
ali Minas e São Paulo no Sudeste e os estados do Centro-Oeste são os estados que mais nos preocupam para as próximas semanas e próximo mês. Por quê? Porque além de também estarem com esse crescimento, estão entrando no período de temperaturas mais baixas, né? E aí o que acontece? A gente tem uma tendência, né, a fazer o quê? Fechar a janela, fechar a porta. Então a gente vai ficar tendo as nossas interações em locais fechados, mal ventilados, então isso vai deixar ainda mais fácil essa propagação de vírus respiratórios. Então a gente pode ter, né, um aumento ainda mais expressivo. E aí aquela coisa, né? O Brasil, ele é muito conectado, né? A nossa circulação de pessoas diariamente, né, entre os diferentes estados, principalmente entre as capitais, é muito intenso, né? Então, no momento em que volta a ganhar cada vez mais força, circulação de vírus respiratórios numa determinada região do país, e a gente tem essa mobilidade toda, isso acaba também respingando nos demais, né? Então, é realmente uma situação que ela já é preocupante e ela pode ficar ainda mais grave agora com a queda expressiva das temperaturas na metade do sul do país, né? Então, é algo que realmente, né, a gente tem que entender, né, que, olha, nós estamos falando de atitudes simples que nós podemos tomar, né, como, por exemplo, a questão das máscaras em determinados ambientes. Ninguém está falando aqui, né, em suspender as aulas, em voltar com a obrigatoriedade do uso de máscara em absolutamente toda e qualquer situação. Não. Mas em situações específicas continua sendo muito importante, né? E até aproveitar esse momento para lembrar, né, daqui para frente, quando a gente finalmente tiver superado a epidemia de Covid, a gente manter, né, no nosso cotidiano a questão de, olha, sempre que a gente tiver com qualquer sinal de resfriado, tá, vai sair, bota uma máscara. Não é à toa que diversos países asiáticos têm esse costume. Não é porque eles gostam de usar máscara, não é porque eles gostam de esconder o rosto. Não. É porque tem realmente um impacto brutal na diminuição da circulação desses vírus, né? E são vírus que, sim, eles sempre foram e vão continuar sendo causa importante de internação em toda a população, especialmente crianças e idosos. Perfeito. Marcelo, olha, o nosso tempo já acabou. Eu queria muito te agradecer. É fundamental que a gente ouça pessoas que nos orientam, né, de maneira com propriedade, com conhecimento do que estão dizendo. É muito importante a gente saber disso. E um alerta também importante para os pais das crianças, para que fiquem atentos aos seus filhos, porque está espalhado, como você acabou de dizer aí, essa mancha no Brasil desse aumento expressivo de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças de 11 anos abaixo. Então, Marcelo, muito obrigada, um grande abraço para você e até a próxima. Muito obrigado, Nardelli, até a próxima, um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço.